Oi pessoal, tudo bem? Agora a gente vai fazer uns exercícios envolvendo ângulos, tá? Então vamos lá. Determine o ângulo alfa na figura abaixo. Então, esse aqui eu tirei de um lugar que falava que essas duas retas aqui, U e V, elas são paralelas. Só não coloquei aqui. Mas enfim, U é paralelo a V. Então, a gente tem aqui nessa reta aqui, né? Esse ângulo aqui, ele é tal que a soma com 144 dá 180. Então, a gente faz aqui 180 menos 144, dá 10 menos 4 dá 6, 7 menos 4 dá 3, então dá 36 graus. Então, esse ângulo aqui é de 36 graus. E aí, então, como essas duas retas são paralelas, então, esse ângulo aqui, ele também é de 36 graus. E dessa forma, como esses dois aqui são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, alfa é igual a 36 graus. Tá bom? Então, vamos para outra questão. Considere um trecho de um mapa de uma cidade. A rua Piau é transversal à Rua dos Bagres, formando com ela um ângulo de 20 graus. Então, tá bem aqui, 20 graus. A Rua das Carpas é perpendicular à Rua Piau e é uma transversal das ruas Trutas, como mostra na figura abaixo. Então, tá aqui a Rua Piau, a Rua das Carpas e a Rua das Trutas. Considerando que a Rua dos Bagres, que é essa daqui, é paralela à Rua das Trutas, que é essa aqui, determina o ângulo X que a Rua das Carpas forma com a Rua das Trutas. Então, vamos lá. Esse 20 graus aqui é ângulo oposto pelo vértice, então aqui é 20 graus também. E aí, como aqui é 90, aqui é 90. E aí, 90, 20, então esse ângulo aqui é 70 graus. 70 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, se aqui já tem 90, esses dois ângulos aqui, a soma deles tem que dar 90, né? Porque 90 e 90 dá 180. Então, se esse aqui é 20, esse aqui é 70. E aí, ângulo... Tá, essa Rua dos Bagres aqui, ó, ela é paralela à Rua das Trutas. E tem essa Rua das Carpas que ela é transversal. Então, o ângulo que faz essa Rua dos Bagres com a transversal é o mesmo ângulo dessa Rua das Trutas com essa rua transversal. Então, esse ângulo aqui, 70, ó, se você for olhar, ele é o mesmo desse ângulo X, entendeu? Esse ângulo X é o quê? É o ângulo que uma reta assim tá com uma transversal. Como a Rua dos Bagres e a Rua das Trutas elas são paralelas, então é o mesmo ângulo que elas fazem aqui. Então, o X é igual a 70 graus. Tá certo? Aí a gente vai para a questão do Enem agora. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando o ângulo de X com a sua superfície. Então, tá bem aqui o ângulo X, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de X é igual a K vezes seno de X, sendo K uma constante. E supõe-se que X está entre 0 e 90, aqui no caso era para ser graus, e não segundos. Está entre 0 e 90 graus. Quando x igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, tá aqui. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual valor? Então, eita, passei pra frente. A intensidade de 30, aqui no caso, né? 30 é... Seno de 30 é meio, né? É 0,5. Então, fica K dividido por 2. E a intensidade máxima é quando o quê? É quando esse seno aqui é máximo. E qual ângulo para o qual esse seno é máximo? É 90, né? Porque seno de 90 é 1. Então, I de 90 é 1. Então, fica K
só, aqui da fórmula, né? K vezes seno. Então, quando x é igual a 30, seno de 30 é meio. A intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, isso aqui é 0,5 K. Então, é o quê? 50% de K. Então, é aqui, letra B. Enem 2018. Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre pontos. Duas dessas transformações geométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações geométricas nessa ordem. Uma reflexão no eixo X, rotação de 90 graus no sentido anti-horário com o centro da rotação no ponto A, reflexão no eixo Y, rotação de 45 graus no sentido horário com o centro de rotação no ponto A, reflexão no eixo X. Qual a posição final da figura? Então, vamos lá. Vamos por partes, né? Reflexão no eixo X. Então, se ela sofreu uma reflexão no eixo X, então ela ficou aqui assim, beleza? Rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o sentido horário, esse aqui é o sentido anti-horário. Então, ela sofreu uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário com o centro de rotação no ponto A. Então, foi no anti-horário, então ela ficou... Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Ficou assim. Reflexão no eixo Y. Então, tá aqui o eixo Y, então ela ficou assim. Rotação de 45 graus no sentido horário com o centro no ponto A. Então, ela ficou assim. Tipo, acho que eu desenhei bem, mas ela rotacionou 45 graus no sentido horário. E reflexão no eixo X. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, né? Porque o eixo X está aqui. Então, se ela tá levemente aqui para cima, assim, ó, então ela vai ficar levemente aqui para baixo, que é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar 45, ela vai refletir no eixo X, então vai ficar assim. Então, a posição final é essa daqui. E aí, a última questão. A roda dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que dividem os círculos em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste, que está aqui, e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, uma mudança 135 graus no sentido anti-horário, segunda mudança 60 graus no sentido horário e terceira mudança 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, que está aqui, devido a uma movimentação suspeita de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, vamos lá. Ele estava inicialmente aqui para oeste, né? E aí ele vai fazer uma mudança de 135 graus no sentido anti-horário. 135 graus é o quê? É 90 graus mais 45 graus. Então, se ele estava aqui, né, pra cá, vamos colocar o vértice aqui. E aí tá aqui. E aqui é onde é a bissetriz que divide aqui 45, né? 45, 45. Então, ele estava aqui e rodou no sentido anti-horário, que é esse, até chegar aqui no sudeste. Aí depois, 60 graus no sentido horário. O sentido horário é assim, né? Se é 60 graus, aqui ele percorreu 45 e mais um pouquinho aqui, até dar 60. Então, ele parou aqui, assim. E aí, por fim, 45 graus
no sentido anti-horário. Então, se ele tinha de 45 para 60, dá o quê? Dá 15 graus, né? Então, ele percorreu 45 graus aqui e 15 graus aqui. E aí, agora, na segunda mudança, né? Na terceira mudança, é 45 no sentido anti-horário. Então, se ele percorreu 15 aqui, ele vai percorrer mais um pouco aqui. 30 graus, né? 30 graus aqui. Porque 30 mais 15 dá 45. Então, esse aqui é a posição final após a terceira mudança. E aí, ele quer ir para aqui, ó, no sentido noroeste. Com a menor amplitude. Então, se é a menor amplitude, ele tem que fazer essa volta aqui, né? E aí, então, aqui é o quê? 45 graus. Aqui tem 90 graus. E mais esse pedacinho aqui que é 30 graus. Então, fica 90 mais 45, 135, mais 30, 165 no sentido horário. Que é exatamente essa resposta aqui. Tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido os exercícios e qualquer coisa, tira dúvida com o plantão de dúvida, tá certo? Tchau, tchau!